Agora é interessante, né? Os processos contra o também todos prescrevem. Agora, contra os injustiçados aí, os perseguidos políticos, rapaz, Mas eu achei interessante o Estadão falar justiça se arrasta. É uma tática bem interessante do jornal, porque, primeiro, você coloca um sujeito que você não tem como identificar, né? O que é justiça? Quem foi o juiz responsável por isso? Essa é a grande pergunta. Agora, é interessante que o juiz, ele ficou de 4, prendeu o cabelinho, pagou o bola gato e ele disse se arrasta. Eu queria entender o que significa se arrastar nessa situação aqui, porque a justiça ela não está se arrastando, ela está dando para o Marcola, é diferente. Uma relação aqui promíscua. Isso nem é mais absurdo. Eu falei de modo figurativo, né? Marcola solto, por causa disso aqui, tá, gente? O pessoal não tá sabendo. Ele não foi solto, óbvio, né? Foi uma figura de linguagem, mas eu botei bem assim para que vocês possam ver, né? É óbvio que ele responde a muitos outros processos, mas o caminho tá aberto. E era o maior processo. Era o maior processo. Então eu não vou me espantar se amanhã ele estiver tomando um picolé na praia. É isso que eu tô querendo dizer. É isso. Porque olha isso aqui, gente. Isso aqui aconteceu. Ele está absolvido do maior processo, que era o mais complexo de todos. Eu tenho até detalhes aqui para trazer para vocês, tá? E omissão da justiça, né? Omissão completa da justiça. Essa daí correram com o caso do Bolsonaro, atropelaram tudo no caso do Bolsonaro, mas com o Marcola aí, eles enrolaram quanto tempo? 12, 13 anos. Foi. A denúncia é de 2013, eu fui conferir aqui. Então, eram 175 réus, incluindo ele, né, o chefe maior da facção terrorista. O processo não andou, ficou parado. A justiça simplesmente foi lá, prescreveu, falou, isso aqui prescreveu. Acabou tudo. Não tem mais o que fazer. Toda investigação, todo processo, saco. Denúncia, tudo. O maior processo contra o PCC da história do Brasil até agora. Gente, isso é um absurdo total, isso é um absurdo completo. E foi pura omissão da justiça. Por que nesse caso não fez força-tarefa igual fez agora com o Bolsonaro e um montão de gente? Por que não teve força-tarefa aqui, ó? Por favor. Por que não teve força-tarefa aqui, ó? Pra prender o Marcola, pra condenar essa gente? Isso é um absurdo. Todo o trabalho foi jogado fora. Por quê? Porque prescreveu a denúncia. A denúncia não pode ficar mais de 12, 13 anos. Aí você entende por que o Alexandre de Moraes não faz denúncia contra o Alan, por exemplo. Porque no momento que ele fizer denúncia contra o Alan, vai lá para a primeira instância e aí pode prescrever. Agora, o inquérito não prescreve. Então ele fica um inquérito infinito. Por isso que ele jogou o julgamento do Bolsonaro pro próprio Collor. Exato. Se ele julgasse o Bolsonaro como deveria, ou seja, primeiro que não ia ter acusação, porque um juiz não iria aceitar a denúncia do Ministério Público contra o Bolsonaro, porque não tinha crime, né? Lembrando, mesmo como o próprio voto do Fux deixou claro. Exatamente. Mesmo você que não entende direito como eu, aliás, você vai poder entender o seguinte: todo crime é cometido por uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou seja, um indivíduo ou um grupo de pessoas. E o crime, ele é cometido com uma ação, não com pensamento, não com você não pode pensar e cometer crime. Então, o Minority Report, né? Exato. Exatamente. Pensei num crime. Tentativa de planejamento. Isso mesmo. Planejamento de tentativa. Pode escolher. Então vamos lá. Então é uma pessoa, um grupo, tem que ter uma ação. Essa ação ela tem que ser descrita de modo detalhado. Onde foi, como foi, quem estava lá, que horas, dia. Ou seja, não tem nada disso. Tem que ser específico e a ação tem que ser criminosa. Exato. Esse era o último ponto que eu ia colocar. E a ação tem que ser criminosa. Então eu não posso ver uma pessoa tomar um picolé na rua, né, tomar um sorvete na rua, né, ou Barroso chupando picolé, e dizer o seguinte: ó, você está acabando com a democracia. Como... O cara sentou do seu lado com o picolé, você fala, ele quer me matar, ele tá armado, ele quer me matar. Não, você vai ser preso porque não ia colocar o palitinho no lixo. Mas calma, eu não terminei o picolé ainda. E aí temos também, para vocês não esquecerem da figura, a gente vai rodar um videozinho bem rápido, outra fonte da timeline no voo de ontem, que saiu ontem às 8 da manhã, horário de Brasília, meio-dia, horário de Paris. O Luiz Roberto Barroso estava em Paris, já que ele não tem mais o visto para vir para os Estados Unidos. Ele estava ontem, quiser rodar o vídeo aí, estava ontem voltando de Paris, na classe executiva, obviamente, que ele não é bobo nem nada, né? Estava lá lendo lá uma porcaria qualquer. E a gente sabe que o Luiz Roberto Barroso estava tentando de toda maneira assumir a embaixada brasileira em Paris,
A gente soube aqui, inclusive falando sobre isso no Conversa Timeline, houve uma resistência muito grande dos diplomatas de carreira, né, inclusive do embaixador atual. Ele não conseguiu se movimentar para assumir a embaixada brasileira em Paris, tentou a embaixada brasileira em Roma também, parece, pelo menos a informação que nós tivemos, houve também resistência, mas está aí visitando, sempre teremos Paris, sempre haverá Paris. E o mais engraçado é que ele não estava com a namorada dessa vez, tá? O Barroso, ele foi para Santa Catarina com a namorada dele, mas a fonte da Timeline diz que esse aí era o acompanhante do Luiz Roberto Barroso nesse voo vindo de Paris, veio ao lado do Barroso, né? Diferente daquela menina que estava no Maranhão, né? Total, e aqui foi para Itapema, eu acho, não me lembro, já que eles estavam também agora há pouco em Santa Catarina. Me lembrou tem peitinho, o Ney Mato Grosso, me lembrou o Ney Mato Grosso no início da, tem peitinho, ó. no início da carreira. Tem peitinho. Amigo, assessor, amigo, uma coisa assim, né? Não sei. Mas é isso, não comprometemos você não, né, Zonderman? Eu não tô aqui. Ah, tá. Mas Porque vocês não me viram. Vocês não me viram. Não, porque a situação, o Barroso é só uma brincadeira, gente. Ele fazer o quê? O cara, né, se aposentou, se afastou do STF, ele não pode vir para os Estados Unidos, ele está passeando lá pela Europa. Não sei se ele foi realmente passear, porque se tivesse ido passear, teria ido com a namorada oficial dele, mas ele foi com alguém que não é a namorada dele, não sei quem é, alguém que de alguma forma esteja ligado a uma nova frente de trabalho que ele abriu, ou outra coisa qualquer que ele tenha aberto, não sei. Mas o Gilmar Mendes é uma situação que incomoda. Você ter esse bando de senador aceitando um Congresso submisso à vontade de tiranos do STF, cara, isso dá vontade de desculpem dizer isso, o Zonderman não está aqui, mas dá vontade de dar na cara desses senadores um por um, cara. Um por um, cara. Um por um. Olha, o Brasil, eu não sei se tem um país que tenha tanta maluquice ao mesmo tempo como o Brasil. Sinceramente, porque eu desconheço um país que consegue soltar o líder da maior facção criminosa / terrorista desde 2013. É 2013, não foi que começou o negócio do Marcola? Eu não me lembro, foi 2013. É 2013. Desde 2013, nenhuma das pessoas que deveriam sofrer busca e apreensão, etc., foram localizadas pelo Estado. Isso que foi argumentado. A justiça, né, o juiz, realmente, pela lei ali, o cara não tinha o que fazer, o juiz, segundo análises frias e técnicas. Mas, assim, é uma canalice tão grande, tudo isso ao mesmo tempo, né? As vítimas do 8 de janeiro são julgadas em velocidade máxima, sem crime. Marcola é solto, Barroso vai pagar Gilmar Mendes vai ter encontro à noite, um bando de senador que não é para discutir quem vai pagar a conta ou não do restaurante. É tanta canalice que se o povo continuar dormindo, óbvio, quando eu falo povo continuar dormindo, não são vocês que estão nos assistindo. Vocês não estão dormindo, vocês estão aqui. Mas vocês precisam de alguma maneira, parentes e amigos, porque isso que o Ricardo falou sobre as contas, né, no ano que vem, que vai afetar a classe mais pobre e miserável do Brasil, que ficará ainda pior. Números, né, que realmente são assustadores. 2026, com ausência de apoio claro, concreto, objetivo ao Flávio Bolsonaro. Quando eu falo ausência de apoio, não estou falando de centrão, esquerdista, estou falando do pessoal que quer o bem do Brasil no modo deles lá, mas que ficam, né, querendo pegar um pedacinho do bolo para poder ter glórias. Hoje o Brasil, ele carece de pessoas que querem o bem do país sem ter glória.